pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui no episódio 8 do Josi Entrevista, uma semana mega especial, a semana do Dia do Trabalhador, e nada melhor que falar de uma coisa tão importante que são as leis trabalhistas com quem entende do assunto. Então o doutor Ricardo Araújo aqui hoje vai trazer muita informação legal para o Josi Entrevista, que também é entrevista de informação, para você ficar por dentro aí. Afinal de contas, hoje todo mundo trabalha e é muito importante ficar ligado a tudo que a gente fala sobre as leis trabalhistas, né? Mas para começar, eu sempre tenho aquele parceiro maravilhoso que é o Já do Açaí, né? Hoje, mais uma vez, patrocinando aí o Josi Entrevista, Já do Açaí aqui pro Ricardo. Olha só! Hoje tem o Já do Açaí, gente, você pode levar para sua casa com esse pote textura de sorvete para deixar ali, para você comer depois do almoço, com a família, dividir com os amigos. Esse Já do Açaí você encontra com um pote de 500 ml e 2 litros. Então vai lá no Já, corre, garante a sua sobremesa e vai se deliciar com o Já do Açaí na sua casa. Muito obrigada, família Já, pelo apoio ao Josi Entrevista. Bom, então vamos começar, gente. Deixa aí, Ricardo, seu potinho. Já está garantida a sobremesa de hoje. Bom, nessa entrevista de hoje, né, eu tenho uma grande alegria de conversar com você, que eu já admiro, já sigo no Instagram, né? Fico muito ligada a todas as postagens que você faz, que é muito bacana todo o trabalho que você faz na parte digital também. Como advogado, professor, palestrante, escritor, né? Vamos falar um pouquinho da sua trajetória no direito. Fala pra mim aí, antes de a gente começar a entrar no tema hoje, né, das leis trabalhistas, como que foi a sua trajetória hoje, o que você faz nessa área? Josi, é um prazer estar falando com você. Eu fico muito feliz de ter a oportunidade de mostrar para as pessoas lá no Instagram, como eu já faço. Agora você vai abrir mais um espaço para que outras pessoas, principalmente alunos de direito. Outro dia eu fui falar num curso técnico de segurança do trabalho, para mim foi novidade, eu nunca tinha falado num ambiente que não fosse de universitários. Uhum. E eu fiquei surpreso ao perceber que eles fincaram o olho ali na minha história e a gente serve de inspiração. Com certeza. E eu tento ser um entusiasta, eu tento sempre ser um motivador, é o que eu faço nas redes sociais agora, que eu estou tentando fazer agora nas redes sociais, é o que eu fazia dentro de sala. Entendi. Eu acho que esse é o maior mérito de um professor. Me apresentando, basicamente, eu venho da escola pública, estudei em Lafayette mesmo, a vida toda, depois fui para o curso superior, eu comecei a estagiar num sindicato, e aí vem a minha paixão pelo direito do trabalho, inclusive o meu livro é sobre sindicalismo. Vamos falar lá dele. Na frente. Legal. Vem despontar isso. Ali vem a minha paixão mesmo, eu começo a gostar, entender o direito do trabalho, sem ter na faculdade, eu ainda não tinha disciplina na faculdade. Me formo, vem toda a dificuldade da carreira e, sim, em 2 anos eu faço toda essa reviravolta. Eu termino meu mestrado, passo alguns processos seletivos. Começou a lecionar. Comecei a lecionar, me firmei na faculdade, titular de cadeira, coordenações. Legal. Então, eu consigo toda uma carreira dentro da docência. Entendi. Sem nunca ter deixado de ser advogado. Hoje, eu quero levar mensagens para mais pessoas. Entendi. De outras formas. Então, assim, eu estou empreendendo na área de cursos e treinamentos para poder levar, né? Eu já leciono bastante cursos de oratório, principalmente o pessoal gosta muito. Sim, já vi também. Para aprender a falar em público, para aprender a se destacar de alguma forma. Mas, no meu caso, a minha abordagem com os meus alunos, eu gosto muito que eles se destaquem ao falar em público. Legal. Porque eu acho que é uma chance que você está tendo de dar um grande tiro ali e acertar um monte de gente de uma vez. Com certeza. Entendi. Não adianta você estar cheio de conhecimento técnico, ler livros... Chega numa entrevista, você gagueja, você não coloca as ideias, né? Não consegue colocar suas ideias, não consegue conectar com a pessoa que até a postura, tudo tem a ver. Tudo. Ó, gente, merece uma entrevista à parte sobre oratória, hein? Vamos pensar nisso mais pra frente, que a pauta é longa. Eu tenho 2 paixões profissionais hoje, que é o direito, vamos dizer assim, de forma geral, é o direito. Eu gosto muito de direito, de algumas áreas do direito. Sim. E eu aprendi a me apaixonar pela comunicação. Legal. Inclusive, junto essas 2 coisas em algumas abordagens empresariais que eu faço. Legal. Que é comunicação empresarial. Faz tudo a ver. Bom, e você escreveu o livro, né? O Ricardo também, né? Escritor.
Vou chamar de doutor Ricardo, que é chique, Não, né, não gente? precisa chamar de doutor e nem de Não, escritor. não estamos. Nós estamos na área mais casual aqui, né? A gente já conhece o Ricardo há muito tempo, então a gente já tem essa intimidade, né? Então tudo bem. Mas Ricardo. sem doutor e sem escritor. Sem doutor. Bom, mas você como escritor, né? Vamos pegar aqui? Pode pegar? Pode. Olha só, gente, Ricardo Aparecido de Araújo, ele escreveu esse livro aqui, Sindicalismo e Reforma Trabalhista, Ajustar para Legitimar. Fala bastante dessa parte de direito trabalhista. Esse livro é para estudantes de direito ou é para todo mundo ler? Não, esse livro é para estudante de direito. Sim. É um livro muito específico. É a minha dissertação de mestrado adaptada com a reforma trabalhista. Tá vendo? A minha dissertação de mestrado, que foi defendida em 2015, o meu orientador era um ministro do Tribunal Superior do Trabalho, Alexandre Agra Belmonte. E ele me disse o seguinte, no dia da minha defesa, ele falou, não tem nada no Brasil escrito como a sua dissertação, com um tom. Eu uso um tom um pouco... Que legal. Eu mexo na ferida, Entendi. digamos assim. Já percebi nas suas respostas da caixinha. Isso. É mais Né? ou menos isso. O livro é muito técnico, legal. né? O livro a gente tem que não usar dá BNT. para qualquer pessoa. Mas entender. mesmo assim eu consigo um pouco de... Eu sou muito duro com algumas palavras. Entendi. E ele falou, não, nesse tom não tem nada, você precisa publicar. Ó, que legal. E ministro. Mega incentivo, hein? Ministro. E aí ele foi me incentivando a publicar. Eu não tive, naquele momento que eu tinha acabado de terminar o mestrado, eu não me sentia... Preparado, pronto. Eu não me achava ninguém com relevância suficiente para publicar um livro. E aí eu gosto de, como tudo eu faço na minha vida, eu gosto de assumir compromissos públicos. Eu acho que os compromissos públicos eles são difíceis de serem descumpridos. Legal. Quando você vai lá, eu chego lá no meu Instagram hoje, faço um compromisso ali, gente, eu vou fazer tal coisa até o fim do ano. A chance, isso está provado naquele livro Armas da Persuasão, que as chances que você vai ter de realizar aquilo são muito maiores. Legal. E eu passei a trazer isso para a minha vida, principalmente com os meus alunos, porque eles se sentiam muito inspirados comigo. E eles te cobravam depois, né? Exatamente. Ricardo, cadê o livro? Eu falava assim, gente, eu vou publicar um livro, vocês vão participar do meu lançamento. Nossa. E os meus alunos, assim, muito queridos, muito motivados. Você vai fazer um livro? Eu falei, vou. Vocês vão ver, em breve vai ter um livro. E eu fui. No terceiro ano, eu publiquei o livro. Legal. Esse livro é um projeto muito legal. Então vocês já viram que a trajetória do Ricardo é longa, né? Bastante bagagem, porque eu trago aqui nos meus entrevistas gente que sabe falar do assunto, né, gente? Então hoje, vamos começar falando aí dessa questão da ciência das leis trabalhistas, né, Ricardo? Porque você fez um livro muito legal para estudantes de direito, mas qual que é a importância da população em geral? Eu não estudo direito, não entendo nada de letra, não entendo nada de leis, mas qual a importância para mim ter ciência de leis trabalhistas de todas as pessoas também que não são da área de direito, para poder nos ajudar na nossa convivência e relações no nosso trabalho? Vou te falar da mesma forma que eu tenho que convencer os meus alunos na faculdade que o direito do trabalho é legal. Porque o aluno de direito, ele chega na faculdade, ele fica apaixonado com os filmes de Hollywood, com as séries. Eles acham que o direito é aquilo. E o que destaca quando a gente vai ver um filme? O criminal, o júri. Aquela coisa bonita de filme, advogado com postura. E aí eu trago os meus alunos para a realidade. Eu falo assim, quantos crimes teve na sua família ano passado? Agora, quantas pessoas na sua família trabalham? Nossa, pois é. Você trabalha? Todo Seu pai mundo, trabalha? todo Com que dinheiro mundo. você está pagando a faculdade? É o mais comum, né, ali. As pessoas não têm noção do quanto é importante ter um esclarecimento sobre a nossa principal fonte de atividade, que é o trabalho. Porque direito do trabalho é diferente do direito do emprego. Emprego e trabalho são coisas muito diferentes. Olha pra você ver. Trabalho defina trabalhador. Quem trabalha. Todo mundo trabalha. Agora, defina empregado. Aí sim. Completamente diferente, verdade. Vem carteira de trabalho, vem obrigações. Uma coisa mais formalizada. Formal. Né? Verdade. Induz contrato, induz um monte de regras que o empregado, diferente de nós, como seres humanos, nós podemos chegar lá na CEMIG agora e fazer um contrato com a CEMIG e contratar a luz. Você pode chegar numa loja e contratar um sapato, comprar um sapato. Diferentemente do que acontece com as pessoas no direito civil, que a gente chama no direito convencional, no direito do trabalho, as regras do jogo, elas já foram estabelecidas. Você chega e fala assim, patrão, eu quero trabalhar para você, eu quero que você trabalhe para mim.
Só que aquelas regras, elas já existem. Você não vai impactuar essas regras. Entendi. 13º, férias, fundo de garantia. Tudo já determinado. Tá embutido. Ricardo, mas... Eu quero ser diferente. Essas normas são pesadas demais para o patrão. O jogo é esse. Entendi. Quer jogar? Joga. Exatamente. Ninguém te disse que você teria que ser patrão. Exatamente. Mas se você escolheu ser patrão, essas são as regras do jogo. Exatamente. Assim também acontece com o empregado. Quer ser empregado? Vai ficar reclamando de que o salário é baixo, ou disso ou daquilo? O Brasil, ele é maravilhoso, ele te permite, ele dá valor social ao trabalho e ele também traz a livre iniciativa na Constituição Federal. Livre iniciativa quer dizer que você não precisa dar satisfação para ninguém sobre uma eventual fábrica que você vai ter, se ela é de sapato, quantos sapatos você vai fabricar, qual a cor desses sapatos. Tá, você precisa fazer isso no Brasil? Não. Você vai lá e monta. Isso é a livre iniciativa. E você também não precisa dar satisfação para ninguém se você quer ser empregado. Não, eu prefiro ser empregado. Eu vou trabalhar, tem que pedir autorização para alguém para ser empregado? Não. Verdade. Não, você não precisa você precisa de uma carteira de trabalho se for empregado. Por quê? Existem várias relações de trabalho, várias. Trabalho autônomo, eventual, você tem o doméstico, e aí você tem o trabalho do empregado, que é uma espécie, que é a principal. Entendi. Que é a principal, que é onde a pessoa vai ter ali férias, 13º, fundo de garantia, aqueles direitos que a gente já conhece. Gente, todo mundo tem interesse nisso, né? Exatamente. Eu acho que ter uma noção básica da principal atividade que todos nós exercemos é obrigação. É obrigação. Você vai empreender amanhã. Uma das principais obrigações que você vai ter são as trabalhistas. Você vai montar uma loja, você vai ter lá 5 empregados. Pô, aqueles empregados, eles vão gerar um complexo grandioso de custos, de investimento. Se você não tiver noção disso, você não consegue ter noção nem do quanto você vai precisar para investir. Daquele dia, o que ele vai te gerar. Então, é muito importante. Bom, e no seu Instagram, né? Eu já falei aqui do Instagram do Ricardo, ele abre frequentemente várias caixinhas de perguntas, né, sobre temas diversos. E muita coisa sobre lei trabalhista aparece lá. Sim. Né? Algumas dúvidas comuns em relação da empresa trabalhador já apareceu. E você sempre responde, igual eu falei, com muita clareza e simplifica muito algo que é pra gente que não é da área de direito, acha super complexo, né? Mas como é pra você ter essa relação com os seus seguidores nessa consultoria gratuita que você faz pelo Instagram? Eu acho maravilhoso. Porque lá não tem só estudante de direito. Não. Todo mundo tá ligado no seu Instagram ali. Eu tenho muito estudante de direito, muito advogado Sim. que tá aí me acompanhando, mas eu tenho muita gente que tá ali porque é curiosa pelo tema, acha interessante, legal. Quer empreender. Já tive... Eu tenho muitos depoimentos, eu tenho vários depoimentos inbox que eu recebo de pessoas que falam, poxa, obrigado por isso, obrigado por aquilo. Olha. Hoje eu quero aprender sobre isso. Ou hoje eu tô trabalhando, mas amanhã... Isso é um gás, né? Pra continuar, né? Sim. Uma mega motivação. Mas aí as pessoas questionam, por que você faz de graça? Isso é um questionamento, isso é interessante. Exatamente, Mas o que eu aprendi, eu tinha um sonho muito grande de ser professor. Eu nunca tinha dado uma aula na vida, nunca tinha falado em público, eu falava assim, eu vou ser professor. Uma coisa meio louca, se a gente parar para pensar. Quase que uma obsessão, eu vou ser professor. Depois que eu me tornei professor, eu falei, eu vou me tornar o melhor professor possível. E o que eu percebi? Eu gosto muito daquela frase do Cortella, conhecimento é afeto, se você guarda, você perde. Exato. Então, eu acho que o conhecimento, por mais que você pense que está dando ali alguma coisa, que alguém poderia te pagar e tal, não. Não. Você pode dar conhecimento o dia todo. Sabe? Você pode distribuir tudo que você sabe. As pessoas vão se encantar com você. Legal. Sabe qual é o meu sucesso? Eu aprendi a medir. O meu sucesso é cada aluno meu que vai para o campo e vai passando os concursos tudo. Passa em concurso, vira excelente advogado, tem postura, tem base. E vira e fala, eu aprendi com você, né? Sim, você me inspirou, você me motivou. É a melhor recompensa. Isso é o sucesso de quem se pôs a ensinar. Bom, e essa semana, né, gente, vai ter... essa semana eu vi uma postagem na sua caixinha que uma pessoa perguntou, dia do trabalho ou do trabalhador? Gente, eu já tinha pensado nisso, eu nunca parei para pensar se eu falo o dia do trabalho ou do trabalhador. Mas você respondeu, né, de uma forma muito clara lá no seu Instagram. E qual a importância de se comemorar essa data do 1º de maio?
para o nosso país? O 1º de maio ele é muito emblemático. São várias datas a partir de Chicago, nos Estados Unidos, né, de uma rebelião dos trabalhadores, buscando melhores condições de trabalho. A gente tem o 1º de maio. A nossa CLT, por exemplo, também foi utilizada ali no 1º de maio para poder ser promulgada. Então, a gente tem o 1º de maio como uma data mesmo muito voltada à liberação de direitos. Entendi. E o direito do trabalho está muito ligado à ideologia política. Legal, é verdade. Então, quando a gente fala em direito do trabalho, não tem nada a ver com CUT, com sindicalismo doentio, partidário, com PT, sabe? Eu acho isso, assim, uma idiotice sem tamanho. Querer pegar algo que é tão puro, que é tão natural do ser humano e falar assim, não, direito do trabalho é algo da esquerda, é algo disso, é daquele. Poxa, para. Com todo respeito muita ignorância isso. Com todo respeito ao ex-presidente, o trabalho existe milhares de anos antes de ele sequer pensar em se tornar um sindicalista. Verdade. E aí agora a gente usa vermelho, fala que o direito do trabalho tem dono. Não tem. O direito do trabalho também, ele parte de um pressuposto que é o seguinte, só se consegue efetivação de direitos fundamentais, direitos trabalhistas, através da união de trabalhadores. Porque eu costumo dizer que a empresa é desse tamanho. E o empregado é desse tamanho. E aí, como que esse empregado vai ficar desse tamanho para poder negociar em pé de igualdade? Ele tem que juntar um monte. Exatamente. Aí eu tenho 2 do mesmo tamanho. Por isso, essa questão das manifestações, das greves, elas foram tão importantes desde a Revolução Industrial. Para ir conquistando esses direitos. O pessoal trabalhava 18, 19 horas por dia, condições péssimas de trabalho. Crianças, meias forças, mulheres trabalhavam, recebiam a metade do valor. Então, assim, o mundo estava indo para uma desigualdade social absurda. Ia ser 99% das pessoas indignas e alguns patrões multimilionários. Bom, gente, e a gente ouve também de muitos empresários o quão burocrático e caro é ter hoje em dia funcionários, né? Todo mundo que é empresário já falou sobre isso, né? Muitos falam que as leis só beneficiam os funcionários e etc. Qual que é a sua opinião sobre isso? Você concorda com essa questão? Concordo que o empregado não é barato. Cada empregado custa aproximadamente o que ele custa, o que ele recebe, mais 80%. Gente. Para a empresa. Tá Ou vendo? seja, alguns liberais defendem que esse dinheiro poderia ir todo para o empregado. Mas quem ganha é sempre a banca. O Estado tem que estar arrecadando. O Estado tem que ganhar um monte de impostos que ficam aí nessa relação trabalhista. Né? O Estado é um interessado. Por isso, ele tutela o direito do trabalho no Brasil. É uma utopia a gente achar que um dia isso vai acontecer, que a gente vai conseguir contratar com liberdade, contratar que esses empregados vão saber, vão ter conhecimento suficiente. Não preciso de Constituição Federal, não preciso de CLT, porque o meu patrão é bonzinho o suficiente de me pagar tudo que eu mereço. Sei. Não vai acontecer. Então, assim, eu acho que é caro. Eu acho que realmente não é barato manter um empregado numa empresa. Por isso que as empresas, ao invés de ficar contratando à torta e à direita, elas tinham que investir muito mais. O Brasil está anos-luz atrasado nesse quesito, que é fazer contratações eficientes. E ficar com aquele funcionário ali. Às vezes você tem um empregado que trabalha por 5. É verdade. Todo mundo sabe de um caso desse. Eu tenho um empregado que vale por 5. É verdade. Ou seja, você contratou bem. Bem. O problema não é que o empregado é caro. O problema é que, é o que eu te falei aquela hora, a regra do jogo é essa. Essa é a regra. Não adianta a gente chorar, não adianta a gente ficar aqui com aquele discurso assim, alguém tem que fazer alguma coisa, temos que falar sobre isso. Não. A gente tem que pegar o que temos, que é a regra do jogo, e aperfeiçoar. E usar com inteligência. Exatamente. Aí os empresários que falam, nossa, mas é muito caro, então contrate os melhores, né? Para você ter o mínimo, talvez, possível, igual você falou. Vou te dar um exemplo. A lei, agora, em 2017, nós tivemos uma reforma. Nessa reforma, a lei trouxe um monte de possibilidade de você pagar algumas verbas para o empregado, como prêmio, por exemplo, em que você não vai ter incidência de qualquer
tributação ou qualquer Direito ali. Trabalhista, imposto. Por trás, entendi. Vai ser livre, então, aqui. Sim, você consegue dar benefícios valorização ao seu empregado sem que isso te custe. Uhum. Incidência em férias, em 13º, sabe? Em fundo de garantia. Isso é muito bom. Hoje, o empresário tem a obrigação de ter essa noção. Um empresário médio, ali, partiu de 5 empregados, não é o contador. Com todo o respeito ao profissional que eu mais amo, que mais me socorre, que mais me ajuda, não é contador que tem que decidir sobre a essência da sua empresa. Olha só. Sobre o que você vai fazer na sua empresa, sobre o que você vai pagar. Poxa, como que eu vou pagar? Tá motivado, tá desmotivado, e daí tá que entra a consultoria de direito. Entra a consultoria. A gente, às vezes, consegue baratear o processo do cara e o empregado fica muito mais feliz. Olha que legal. Muitas vezes a gente consegue fazer isso. Tem empresas, Josi, que não tem princípio. Você fala assim, qual que é o princípio de vida da sua empresa? Mas minha empresa não tem que ter princípio de vida, não. Minha empresa tem que trabalhar. Não, sua empresa tem valores, não? Ou, lá na sua empresa, você aceita uma pessoa que é racista, uma pessoa e como que você vai é cobrar? homofóbica. Como você vai cobrar isso de alguém se você não sabe quem você é? Exatamente. Então, a empresa é uma bagunça. Empresa que não Sem existe referência. identidade. Aí sabe o que acontece? Rotatividade, desmotivação. A pessoa o cara já entra ali pensando que dia que eu saio. Exatamente. Que dia que eu vou arrumar outro emprego. Que dia que eu vou trabalhar? Nossa, meu sonho é trabalhar em tal lugar. Posso te falar? Um empregado bom, você fala assim, Ricardo, você paga para um empregado bom o salário dele mais esses 80% que ele custa. Sim. Pergunta para qualquer empresário se é caro ou barato um empregado bom. É verdade. Todos, sem exceção, vão te falar assim, aquele é barato demais. Aquele vale a pena. Tá vendo? Então, o empregado não é caro, o empregado ruim é caro. É caro. Muito bem. Bom, e durante a pandemia, a modalidade de home office, né, que há alguns anos atrás era bem restrita a apenas algumas profissões, hoje já se torna bem ampla em várias áreas que antes nunca se imaginavam trabalhar de home office, né? O que mudou, vem mudando nas leis trabalhistas nessa nova modalidade e a vantagem para a empresa ter o funcionário home office? Vamos lá, primeiro, o que vem mudando. O que vem mudando? Vem mudando que a gente está se adaptando. A pandemia acelerou um processo de virtualização. Hoje você consegue trabalhar de qualquer lugar, na maioria das funções burocráticas que existem nas empresas. Eu, particularmente, não gosto. Eu acho que você perde identidade também. Se isso não for muito bem feito, você vai acabar tendo perda de identidade. Não é que eu não goste. Se eu pudesse preferir, eu prefiro que a pessoa vá. Entendi. Nem que seja 2 vezes na semana, ela vá na empresa, ver, mescla sentir, isso, é aqui que eu jogo, esse é meu time. É legal isso. Eu gosto muito dessa ideia. Mas tem muita função e tem muito empregado que prefere estar em casa, trabalhando dali, no conforto, sem precisar se deslocar, sem precisar vestir uniforme, sujar a roupa, gastar com combustível. É verdade. Tempo, perigo. Então, assim, tem os pontos positivos e os pontos negativos, como qualquer outra coisa. Você me perguntou sobre a questão legislativa, se a lei está acompanhando. Tá. A legislação, ela já existia, na verdade. Na verdade, a nossa lei ela é muito boa. Não legal. Parece. A gente critica tudo só fala no Brasil. Brasil. Sim, já existia algo no Brasil antes de 2017, antes da reforma trabalhista, já que a gente chamava de trabalho a domicílio. Legal. Não muda nada, trabalho é trabalho. Para você saber se alguém é seu empregado, você precisa de preencher alguns requisitos. Você precisa saber se aquela pessoa trabalha de forma subordinada, se ela é habitual, se ela vai uma vez na semana ou ela vai todo dia. Se ela recebe para trabalhar. Sei. E se é uma pessoa física que não pode mandar outra no lugar dela. Se ela preenche esses requisitos, ela é empregada. Pode estar trabalhando de casa, não tem problema. De casa, da lua. Se ela está ali cumprindo aqueles 4, 5 requisitos do vínculo de emprego, ela é empregada, independentemente. Aí, agora, a gente está teve uma polêmica agora de MP. Eu não gosto muito de comentar MP, Josi, medida provisória, porque medida provisória é um ato do executivo, é um ato do presidente da República. Varia, então. Ela tem uma validade limitada. Então, ele editou uma MP que gerou certa polêmica, tratando o trabalho à distância como sendo diferente do trabalho presencial.
Só que eu não vou aqui nem tecer comentários mais técnicos, porque a gente não sabe se ela vai ficar. Entendi. Ela pode cair. Pode cair. Hoje ela está vigente. Entendi. Hoje, nesse momento que a gente está conversando aqui, ela está vigente. Entendi. Muda muita coisa? Não muda. Entendi. Não muda assim. Mas que legal, né? A lei já tinha isso antes mesmo da pandemia. Tinha, sempre teve. Entendi. Trabalho é trabalho. Trabalho é verdade, verdade. Bom, e tem muita gente que perdeu o emprego com a pandemia, precisou se ressignificar na profissão. Muitas empresas migraram para a internet com as vendas online. Muitas pessoas faziam extra como motorista de aplicativo, né, para poder ganhar aí um extra. Enfim, todo mundo teve que dar os pulos, né, para viver esse novo normal que a pandemia trouxe pra gente. O que você vê de positivo com a pandemia? Nessa ressignificação das profissões aí. Como positivo, eu vejo que as pessoas amadureceram a ideia de serem empreendedoras. Inclusive, os próprios empregados tiveram. Porque tem um tipo de empregado que a gente chama de intraempreendedor. Que é o cara que é empregado, mas ele está lá dentro da sua empresa trabalhando para você como se ele fosse dono. Legal isso. Ele tem visão de dono, ele veste a camisa. E eu senti muito na pandemia que vários empregados, eles pensaram assim, ou eu boto a mão, ou esse negócio vai quebrar e vai levar todo mundo junto. Vai. Então teve empregado se sentindo dono. Legal. Isso foi algo positivo. Verdade. Porque o negócio estava feio mesmo. Na questão, você comentou aí, eu não sou favorável a esse trabalho informal. Sim. Da forma que ele é feito. Não, cara, você não gosta do motoboy, você não gosta do Uber. Poxa, claro que eu gosto, eu não tenho nada contra. Eu só acho que hoje o modelo que a gente tem é um modelo precarizado de trabalho. Eu preferia que as pessoas não estivessem no sinal vendendo bala. Entendi. Não é que eu não goste deles. Com certeza. Eu não tenho nada contra eles. Mas eu não acho que aquilo ali atinja o ponto de dignidade humana que as pessoas merecem. Entendi. Aí você fala, mas o cara do Uber, o cara tá andando num carro novinho e tal, você acha que o trabalho dele é precarizado? Eu tenho certeza que o trabalho dele é precarizado. Se você fizer contas simples... Você falou isso do Instagram uma vez, eu acompanhei essa postagem sua. Sim, né? essa você falou, postagem... o cara eu ganho 5 mil como Uber. Não, colega, vem cá, você não ganha 5 mil de Uber, não. Deixa eu fazer as contas pra você aqui. Exato. Eu lembro quando você fez e falou isso. E nem é da minha da sua alçada, área. Mas assim, muita gente pergunta, cara, vale a pena ser Uber? E, cara, e a questão trabalhista? Agora a Uber está começando a ter reconhecimento de vínculo de emprego. O pessoal está começando a ganhar na Justiça do Trabalho. Entendi. Os direitos trabalhistas da Uber. E a Uber, ela é o seguinte, ela veio para o Brasil já tem a gente falou isso aqui várias vezes hoje durante a entrevista. Existe regra do jogo. Regra do jogo. A regra está aí. A Uber chegou e disse, não, eu vou pôr a minha regra. Só que, diante do que é praticado pela Uber hoje no Brasil, é vínculo de emprego. Tá vendo? Ela vai começar a perder até não ser mais sustentável para ela. Tão viável assim. Trabalhar, por quê? Não existe almoço grátis, a esmola é muita. É verdade, gente. A esmola é muita, a Uber nunca deu lucro. Ela só trabalha. Eu entendo, na minha opinião pessoal, que a Uber é uma dessas empresas pirâmides. Que tem sempre alguém entrando, alimentando o sistema, o fluxo. Porque e uma hora vai cair todo mundo. Complicado. Uma empresa que não paga direito trabalhista, uma empresa que não tem responsabilidade civil sobre os seus motoristas. E aí, galera, é o tal de todo mundo procurar saber, se entender das leis trabalhistas. Não vai achando, eu tô ali, tô ganhando uma grana, e você não tem noção de lei trabalhista, você não sabe o que tá acontecendo, aí que você se lasca. Aí que você se lasca, né? Bom, mas agora nós vamos fazer um momento muito bacana aqui de muito conhecimento, que são os mitos e verdades sobre o direito trabalhista, né? Essa aqui vai ser de mito, viu, Ricardo? Então, se a frase que eu te falar não for verdade, mito, e essa aqui, verdade, e você pode fazer um comentário pra gente aí sobre cada frase, tá bom? Então, vamos começar. A primeira frase é: a justiça do trabalho é lenta? Vamos lá, vou responder com meus entendimentos pessoais. Mito ou verdade? Tá? Justiça do trabalho é lenta? Fala pra nós. Verdade. Verdade. Fala verdade. Por quê? Ela não é lenta. Ela é uma das mais céleres que a gente possui. Sim. Mas pela essência do direito do trabalho, ela deveria ser muito mais rápida, muito mais ágil. Sei. Porque quem trabalha tem que comer. Quem trabalha tem pressa.
Se uma empresa tá cerceando algum direito do trabalhador, aquilo tinha que ser urgentíssimo. A gente ainda tem muito recurso, a gente tem muita instância. Então, com o meu entendimento pessoal, simplificaria. Você acha que tem que dar uma... Não, ela teria que ser mais ágil, teria que ter menos recursos, porque a gente está falando de verba alimentar. Principalmente, Josi, a gente podia criar um recurso para que as ações de menor potencial econômico, as ações de até R$50 mil, essas ações teriam que voar. Rapidão. Porque aquela verba é urgentíssima. Entendi, legal, faz sentido. Entendeu? Faz sentido demais. Então, essa é a minha opinião. Faz sentido demais. Vou dar opiniões aqui. A proteção do direito do trabalhador gera desemprego? Polêmica essa, hein? Mito. Olha aí, tá vendo? Mito, polêmica zero. Viu? Foi feito um estudo, agora você me pegou de surpresa, eu esqueci qual que foi o país. Fizeram reformas trabalhistas, como a gente fez a de 2017. Se não me engano, foi na Espanha. E fizeram depois um catálogo para saber se aquilo aumentou a empregabilidade no país. E mudança legislativa nenhuma, nem para o bem nem para o mal, não gera emprego. Isso é fato. Nenhuma mudança legislativa, eu vou aumentar direito trabalhista, vou diminuir direito trabalhista, não faz diferença. O que gera emprego é política econômica, não tem nada a ver com direito do trabalho. Está em outra área. Outra área, não tem nada a ver com o direito do trabalho. 13º salário é um benefício garantido pela Constituição? Verdade. Sim, o 13º salário, inclusive, ele é um benefício que tem regulação própria. Você tem aquele clima no final de ano que as pessoas ficam felizes. Todo mundo. Aí eu sempre falo para os meus alunos, vocês acham que no final do ano o pessoal está mais contente porque o ano está acabando, ou porque está se iniciando um novo ano, ou porque você venceu bolso cheio, gente, é bolso cheio. Exatamente. A diferença que faz é algo... perceptível, né? Eu vejo pessoas criticando o Instituto 13º. 13º é maravilhoso. As pessoas chegam no final do ano com mais dinheiro, com muito mais alegria, vai comer o que não comeu o ano inteiro. Tá vendo? Vai conseguir comprar a roupa que sonhou o ano inteiro. Isso é legal demais, realmente. Isso, é simples. Não precisa ficar achando que é o ano novo, que é... Não, negócio de dinheiro no bolso, dinheiro no bolso. 13º. Muito bem. Numa ação trabalhista, o empregado sempre ganha? Né? Mito. Mito? Muitos empregados, vou te explicar agora de uma forma até um pouco técnica, só para você ter uma noção de como é que funcionava antes da reforma trabalhista. Agora, vamos voltar a esse modelo, mas o que acontece? O sujeito é advogado e ele tem lá o seu escritório. E aí a Justiça do Trabalho é muito protetiva, ela tem essa fama de ser muito protetiva, de conduzir o processo e de sempre beneficiar o trabalhador. Mas isso é a essência dela. Ela tem que equilibrar as relações. O empregador é muito grande. Já é maior, E o empregado é pequenininho. A Justiça do Trabalho ela tem essa lógica de equilibrar as coisas. Senão seria injusto demais. Mas isso estava gerando algo muito negativo. Você tem lá o advogado com o seu escritório, não é da área trabalhista, mas chegava lá um empregado. Assim, eu quero processar a empresa. O cara não é da área. Ele chegava a fazer uma petição pedindo tudo o que ele podia pedir. Arrancava o couro da empresa. Arrancava o couro da empresa. Muitas não eram direito, ele ia perder. Mas o que ele faz? Ele pede tudo. Tudo. Alguma coisa ele vai ganhar. E aí, isso foi dando uma fama muito ruim para a Justiça do Trabalho. Porque todo mundo processava todo mundo. O cara ia lá pedir 100 mil, ganhava 1.000. Ele tinha direito a 1.000, ganhava 1.000. O advogado ganhou? Ganhou. O cara ganhou? Ganhou. Então, aquilo foi virando uma cultura. Com a reforma trabalhista, a gente teve que agora, quem vai lá e perde, tem que pagar a outra parte. Então não vamos arriscar, hein? Então, aí, esse advogado que não sabia o que estava fazendo, mas que ia mesmo porque não tinha nada a perder, esse agora, ele fala, poxa, eu não tenho capacidade técnica suficiente para entrar com esse processo. Eu vou recusar. Exato. Porque se eu perder... Eu tenho que tirar do bolso. Tirar do bolso, pagar para outra parte que está ganhando de Faz mim. Muito e dinheiro. É proporcional. Vou te dar um exemplo. Se você pede 100 e ganha 10, você tem que pagar a porcentagem sobre 90 mil. Nossa, mãe. Muito bem. É sempre melhor prevenir do que indenizar. Bonita essa frase. Verdade. Isso aí. Verdade.
A advocacia, ela tem várias vertentes. Eu vou falar da advocacia aqui, mas com certeza nas outras áreas também você trabalha de forma preventiva. Mas com direito, agora que eu não sou um traidor do movimento, eu trabalho com empresas, mas eu sou apaixonado com o direito do trabalho. Não existe direito do trabalho. Sim. Existe direito do trabalhador. Porque você pega uma CLT aqui, ela não fala de direitos do trabalho, ela fala de direitos do trabalhador. Entendi. Empresa faz o quê? É. Cumpre direitos dos trabalhadores. Então, a essência do direito do trabalho é trabalhar para trabalhador, é sindicato, é colocar a empresa na justiça. Mas vou ser muito sincero para você, Josi, hoje que eu trabalho com empresas, eu sinto que eu faço muito mais justiça e levo muito mais direito aos trabalhadores do que eu fazia antes, quando eu ficava processando a empresa. Olha para você ver. Porque eu atuo preventivamente, eu chego para o proprietário da empresa e falo assim, isso aqui a gente vai melhorar para ele vai ficar mais satisfeito, seu custo vai diminuir. Ou seja, eu levo um ambiente saudável, eu levo identidade. Olha, nessa empresa aqui que você trabalha, o comprometimento é o primeiro valor que ela tem. Para trabalhar aqui tem que ter comprometimento. Legal. O cara entende, eles começam a falar a mesma língua. E aí lá na frente você vai reduzindo os problemas. Esse cara que tem uma essência parecida com a da empresa, que entendeu tudo que está acontecendo, você acha que ele vai te gerar um passivo trabalhista lá na frente? Não vai. Ele está levando o sustento dele para casa, ele está mais feliz, ele está mais produtivo. Ou seja, eu estou fazendo o direito do trabalho sem precisar... pôr a empresa no pau, aquela coisa toda. Exatamente. Isso aí, muito bem. Bom, é melhor ser empregado do que patrão? A gente ouve muito essa frase, né? Tem visões diferentes, né? Mas o que você acha? Opinião sua. É melhor ser empregado do que patrão? Essa é difícil. Pode ser os dois, e aí você justifica as duas opiniões. Eu acho que essa vai ter que ser... vai ter que ser assim, assim, pra baixo. Pode ser pra cima. Isso. Dedinho assim, ó, dedinho assim. E aí? Então, essa é muito complicada, porque, como eu te disse, no Brasil você pode ser as duas coisas. Exato. A questão de ser melhor tem muito a ver com o perfil. Olha, tem gente que não tem perfil para empreender. Tem gente que não tem. Vai arriscado, vai fracassar. Tem que ser arrojado, tem que ser pessoas, corajoso. Com certeza. E é caro. E tem gente que tem muito o perfil de ser empregado, gosta de ser empregado, já gosta segue de as regras, isso. Então, a questão de ser melhor, eu acho o seguinte, para algumas pessoas é maravilhoso ser empregado. Já tem pessoas que trabalham como empregados e não gostam de ser empregados. É verdade. Mas essa é a coisa mais legal do Brasil. Do Brasil, essa mesclagem. Não, mas você tem essa liberdade. Liberdade de ser os dois. Cansei de ser empregado. Vou empreender. Vou empreender. Hoje você empreende com R$1.000. Exatamente. Bom, essa aqui é comum ouvir, gente. Empregado que leva a empresa na justiça suja o nome para novas contratações? Verdade. Olha só. Verdade. Aqui a gente não tem... Não tem censura. Sem filtros. Sem filtro, sem censura. Poderia chegar aqui e falar assim, claro que não. Claro que... Existe um instituto que se chama Lista Negra. Ninguém nunca viu em empresa alguma. Mas, por exemplo, aqui nas grandes empresas da nossa região, a gente sabe que se o pai processa, se você já processou, dificilmente você vai conseguir voltar. Olha. E vou ser bem sincero, Josi, na hora que você está lá diante de um processo de contratação, isso não deveria ser utilizado. Afinal de contas, se você está disposto a ter uma relação íntegra com o seu empregado, você não tem que temer você não vai dar isso, motivo. Né? Você não tem que temer isso. Você não vai temer isso. Mas, às vezes, as empresas perdem, inclusive, bons funcionários, porque ela olha lá e fala, não, ele já processou, vai me processar também. E às vezes são gatilhos mentais. O próprio empregado, ele fica com medo de pôr a empresa no direito. Porque fala, cara, tá injusto, tô aqui sem trabalhar, mas eu não vou colocar essa empresa na justiça porque eu vou sujar meu nome em outro. E aí acaba virando esse sério problema de injustiça, ele vai perdendo direitos ali, depois ele perde direitos em outro, e ele perde direitos em outro. E isso é um absurdo. Um absurdo. Bom, só existe justiça do trabalho no Brasil? Verdade ou mito? Mito. Mito dos maiores. Mito dos maiores. Já está lá nas Europas. Justiça do trabalho é evolução de direitos sociais. Você tem na Justiça do Trabalho em vários países desenvolvidos, inclusive. O pessoal gosta muito de falar assim, nos Estados Unidos não tem sindicato, nos Estados Unidos não tem direito do trabalho.
A gente está diante de de um dos cenários, dos momentos mais complicados da história do trabalho precarizado nos Estados Unidos. Os trabalhos lá são muito precários, condições péssimas, uma desigualdade social horrível. E estão comentando que a qualquer momento esses trabalhadores vão voltar para a rua para fazer o que a gente fez há anos aqui no Brasil. O Brasil já está avançado nesse ponto. Avançadíssimo. A gente fala muito mal, né? Mas temos as coisas boas a falar também. Estamos avançadíssimos. Os Estados Unidos, hoje, 2022... Está sofrendo aí. Está sofrendo com precarização de direitos trabalhistas. Tá vendo? Tudo bem. Bom, as leis trabalhistas só beneficiam o empregado? A gente já comentou isso antes, né? Aqui, mas... O que você acha? Mito ou verdade nesse sentido? Mito. Mito. Ter empregado é a coisa mais barata do mundo, como eu te disse. Ter um bom empregado é a coisa mais barata do mundo. Vou te dar um exemplo. Vamos imaginar que você precisa contratar um editor para editar seus vídeos. Aí, você começou a criar muitos vídeos e um editor cobra caro. Um editor te cobra R$500 para editar cada vídeo que você manda. Aí você começou a mandar para ele 5, 6, 7 vídeos. Quanto que esse cara está te custando por mês? Por quanto você contrataria um editor para ser seu empregado e trabalhar para você 8 horas todos os dias? Muito melhor. Quantos vídeos esse cara ia produzir para você? Respondo pela empresa que trabalho até mesmo quando não estou trabalhando. Estou lá no final de semana, de boa, fiz uma coisa que não é legal. A empresa tem essa liberdade de, na segunda-feira, chegar e falar assim, coleguinha, o que você estava fazendo no final de semana ali? Eu tenho essa... Não, mas é interessantíssima a sua pergunta. A empresa, ela tem a principiologia básica dela. Ela tem os seus valores. Sim. Então, aqui vamos falar de 2 pontos. Se você faz algo que é muito atentatório à dignidade de outras pessoas... Como, por exemplo, um ato racista. Sim. Humilha alguém, faz um ato político extremo. Mesmo fora da empresa. Fora da empresa. Sim. A empresa pode chegar na segunda e falar assim, coleguinha, assina aqui. Isso aqui não é uma postura que a nossa empresa aceite. Sim, entendi. Tá? Aí sim, mas estamos falando de extremos. Extremos. Extremíssimos. Outro fator que pode acontecer, a sua função. Vamos imaginar a Eliana lá dos dedinhos. A Eliana vazou um vídeo íntimo da Eliana. Se vazar um vídeo íntimo de uma pessoa comum, essa pessoa vai ser demitida? Não. Fora do ambiente de trabalho? Às vezes, não. Não são. A Constituição Federal nos dá, né, o direito de ter a nossa intimidade e a vida privada preservada. Sim, sim. Então, nós temos isso. Só que isso é absoluto? Não. Então, se a Eliana não trabalha com criança e vazou um vídeo íntimo dela, o SBT não vai demitir ela. Verdade. Agora, se ela Mas trabalha qual o peso com daquilo? criança... Qual o peso daquilo pro trabalho dela, né? Sim. Credibilidade zero agora. Agora, se ela trabalha com criança, a atividade dela é uma imagem vinculada à criança. Sim. E vaza um vídeo dela, eu já entendo que, nesse caso, a vida privada dela vai ter, sim, que ser levada em consideração, que não faz mais sentido ela ficar falando, educando crianças. Exatamente. Então, isso faz muita diferença. Agora, o cara que está aqui na rua, bebendo, falando porcaria, que não tem nada, brigando, normal do ser humano, pode fazer... Ele tem a vida social dele, bateu o carro, às vezes está até bêbado, enfim. Não acho que se não for um ato muito grave, não deve repercutir dentro da área da empresa. Não. Entendi. Se tiver alguma conotação, o que você não pode fazer? Sextou no trabalho, roupa de empresa, ir para bar com roupa de empresa, esse tipo de coisa. Que aí você está vestindo mesmo a imagem ali, né? Exatamente. Mas fora disso, a liberdade precisa ser... Isso, né? a intimidade, mantida. a vida privada. Legal, muito bem. Bom, gente, é isso aí. Mitos e verdades. Acho que foi muito, muito produtiva essa entrevista de hoje. Com certeza vai ajudar muito, né, a você que é trabalhador, que é empresário também, a se interessar mais sobre essa área tão importante, como o Ricardo falou, tão comum, né? Todo mundo trabalha, então todo mundo tem que ficar ligado nas leis trabalhistas. Ricardo, muito obrigada, viu? Mais uma vez por compartilhar todo o seu conhecimento. Eu vou deixar aqui o Instagram do Ricardo para vocês seguirem, né, e se aprofundarem ainda mais em todo o conteúdo que ele posta, né, e todos os cursos que ele dá também. Quero muito agradecer todos os patrocinadores da entrevista de hoje, né, o Já do Açaí, muito obrigada, família Já, a Giana de Miranda,
pela Enhá Interiores, design de interiores. Diana, obrigada. A Best Imports, muito obrigada também pela parceria, né, na entrevista de hoje. E a Instituto Maíra Brandão, com 4ª Jornada Mulheres de Propósito, que vem aí em agosto, já tem ingressos vendendo, então procurem mais informações. Muito obrigada a todos por essa parceria na entrevista de hoje. E mais uma vez, obrigada, viu, Ricardo? Eu que agradeço, Josi. Sempre que quiser falar do maravilhoso mundo do direito Nossa, do trabalho... vamos! Aí depois oratória, hein? Quem sabe? Oratória também, aí pra galera, tá? Sempre bom falar. Muito bom. Sobre isso. Isso aí. Gente, muito obrigada. Assistam os próximos episódios. Hoje a entrevista vem aí, novidades pra vocês. Não deixem de assistir lá no canal do YouTube Josiane Zinato. Vai lá, se inscreva, deixe seu like e acompanhe com a gente novos episódios por aí. Tchau, tchau!